O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Boa tarde a todas e todos. É com muito prazer que nós damos início à mesa de discussão, a poética da inclusão. Vamos começar com a nossa autodescrição. Meu nome é Lilian Campos, eu sou parda, cabelos anelados, eu visto uma camisa clara com um colar que minha amiga me deu, azul marinho, eu visto uma calça de estampa africana e uso também uma pulseira indígena. Boa tarde, saudações iniciais. Eu sou Luciana, sou clara, cabelos levemente cacheados, visto um macacão preto, um colar prateado, um relógio prateado também. Isso. Boa tarde, meu nome é Enilza Soares Gregório, eu sou de pele clara, tenho os cabelos grisalhos nos ombros, estou usando um macacão verde com alguns risquinhos brancos, e é isso. Pessoal, a gente está num momento muito importante aqui nessa tarde, que nós estamos com duas mulheres brilhantes, cuja trajetória, né, nos enche de alegria para trazer essa discussão aqui para vocês. Do meu lado, né, está a Luciana, que é formada em pedagogia, mestre e doutora em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, e todos esses anos, né, de trabalho, de luta pela educação especial, pela educação inclusiva, ela vai, então, compartilhar a poética da inclusão do ponto de vista dela conosco. E, do meu lado, também, a Enilza, né, é a atual presidente da Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Itabira. Ela também ajudou a fundar essa importante associação, é membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e vai também compartilhar aqui a visão dela, né, de mãe, de presidente da associação e também de profissional da área de letras e de Libras. A gente vai ter uma discussão bem gostosa, e eu gostaria de falar uma coisa muito importante com vocês. Nós temos os microfones volantes, tá? O nosso desejo é que a nossa mesa fosse redonda, que vocês pudessem, né, conversar com a gente o tempo todo, mas, por algumas restrições técnicas, isso não vai ser possível. Mas eu queria deixar vocês bastante à vontade. Estou vendo que na plateia a gente tem pessoas que têm muita bagagem, que sabem muito bem, que vivem a poética da inclusão. E eu gostaria de deixar vocês à vontade para se manifestarem. Quem quiser falar, levanta a mão, que o microfone vai até você, para que isso seja uma discussão não só de nós três, mas de todos nós aqui presentes. Eu queria começar fazendo uma pergunta para cada uma das membros aqui da nossa mesa. O que te trouxe até aqui? O que te trouxe até a poética da inclusão? Então, gente, na verdade, eu acho que o que me trouxe para a inclusão, ainda que de maneira bem embrionária, foi a época da minha graduação. Estudando pedagogia, eu comecei a me interessar por aqueles alunos que estavam na escola há alguns anos e apresentavam impasses na aprendizagem. Eu comecei a me interessar por aqueles alunos que a escola já tinha tentado inúmeras estratégias para que eles vencessem as dificuldades, e eles persistiam. Eles se mostravam refratários a todas as ofertas que a escola oferecia. Então, esse aluno que ia se tornando enigma para cada um de nós, para cada professor, para cada pessoa que estava ali diante daquela criança, e se perguntava insistentemente: o que esse menino tem? Por que esse menino não consegue aprender os conteúdos que a escola está transmitindo, está trabalhando com ele? E nessa tônica, eu comecei a me envolver cada vez mais com o estudo de outras áreas, e me tocou muito a psicanálise. Então, numa disciplina que tinha uma abordagem psicanalítica, eu comecei a perceber que a psicanálise ela nos oferecia uma outra saída, uma outra possibilidade para aquele menino que realmente era o enigma, que a gente não sabia o que fazer,
que chegava à conclusão que já tinha tentado todas as possibilidades. E eu vi que a psicanálise ela oferecia uma possibilidade de um trabalho que era pedagógico, mas com escuta analítica. Um trabalho que percebia a singularidade da criança. Ela era um trabalho que abria um espaço para que a particularidade dele pudesse aparecer ali. E de uma forma geral, eu percebo que a inclusão é isso, né? É a gente perceber que ninguém igual a ninguém, né? Como um epígrafe de Drummond, né? Todo ser humano é um estranho ímpar, né? E é isso. Nós somos um estranho ímpar, né? Ninguém é igual a ninguém, ninguém aprende igual ao outro, né? Duas crianças com o mesmo diagnóstico, elas são completamente diferentes. E pensando assim nessa interlocução, o próprio Freud, num texto que trata do estranho familiar, ele também mostra que o estranho, esse que traz a novidade, esse que desafia, ele causa um espanto, né? E é assim que a gente age diante de uma novidade, de algo que a gente não está muito acostumado, que a gente já tentou de tudo e a gente não sabe mais o que fazer. E aí eu fui me aprofundando nos estudos da psicanálise e aparecendo o meu desejo de ser, além de uma profissional da educação, uma psicanalista. E me integrei num núcleo que se chama NIPS, um núcleo de estudos interdisciplinar de psicanálise e educação, da UFMG, onde realizavam estudos vendo a possibilidade de intervenção da psicanálise, onde a pedagogia parecia estacionar. E aí, nesse momento em que eu fui me envolvendo cada vez mais com impasses na alfabetização, com a questão de crianças que são enigma, tendo ou não um diagnóstico, né, porque a gente fala de inclusão, e a nossa própria Constituição de 1988, que é uma Constituição que foi considerada cidadã, ela garante o direito de todos à educação. E esse todos é todo mundo, independente de qualquer outra condição. E é um direito que está aí, e que não é um direito que foi dado por boa vontade dos nossos governantes. São direitos que passaram por muita luta da sociedade civil, muitos setores envolvendo, né? E as pessoas que estavam excluídas da escola começaram a vir para dentro da escola. Então, a inclusão ela é muito mais ampla. E a gente sabe que, dentro da inclusão, existem outros públicos, né? O público da educação especial, que é um público que também faz parte da inclusão, mas a inclusão é mais ampla do que isso. E todos esses públicos me interessavam. Me chamava a atenção as pessoas que, de alguma forma, eram excluídas. E a gente sabe que a nossa sociedade é muito excludente, né? O tempo inteiro. Né? A gente percebe a exclusão quando a gente caminha pelas ruas e vê que as nossas calçadas não são nem um pouco adaptadas para as pessoas que têm alguma dificuldade física, né, ou visual. A gente percebe a estrutura das instituições, que muitas vezes não favorece o acesso das pessoas. Então, assim, são pequenos detalhes que, às vezes, no geral, as pessoas não percebem. Mas, quando a gente volta os olhos, a gente percebe que, para outras pessoas, isso pode ser muito grande. E, a princípio, me envolvendo com esses alunos que não tinham diagnóstico, e comecei a me interessar por os alunos que tinham diagnóstico também. Né? E aí eu fui para o meu mestrado, eu realizei um mestrado fazendo uma pesquisa com os alunos que apresentavam impasses na alfabetização, mas que não tinham diagnóstico nenhum, e propus um trabalho de intervenção com eles. E, depois, no doutorado, eu fui trabalhar com os alunos que tinham diagnóstico. Né? Na volta para o mestrado, eu fui convidada a trabalhar num centro que trabalha com a educação especial, e me apropriando do que a gente percebia nesse centro, nas estatísticas, eu fui percebendo, com os dados de 2015 a 2019, que havia uma elevação no número de alunos que estavam sendo matriculados nas nossas escolas e que tinham diagnósticos da educação especial. E aí eu senti a necessidade de fazer uma leitura com esses meninos também. Né? Por que esses meninos
estavam fracassando de alguma forma, seja na alfabetização, seja na aprendizagem dos conteúdos escolares. O que estava faltando para esses alunos? E acho que o que foi me trazendo para a inclusão aconteceu no meu dia a dia, no trabalho, dentro de uma sala de aula, no trabalho enquanto especialista em educação, sempre movida por isso. Do que esse outro que não aprende causa na gente? Né? Que estranheza é essa? Por que algumas pessoas param diante de um diagnóstico e falam: esse menino aqui a gente não precisa insistir, ele tem diagnóstico de deficiência intelectual ou um outro diagnóstico, e parece que a criança não vai aprender. E a minha pesquisa mostrou que elas aprendem, sim. E o meu dia a dia também, sabe? A gente vê que as crianças, cada uma com diagnóstico ou sem diagnóstico, elas vão evoluindo, vão aprendendo no tempo delas. Né? E, às vezes, a escola precisa entender isso, que tem um tempo, que, naquele momento, aquilo que ela aprendeu já foi um avanço muito grande. Então, temos que voltar os olhos para a particularidade de cada criança, né, que estuda ali, perceber como cada um aprende, o que ela aprende, porque, às vezes, a expectativa é de um avanço tão mais rápido que a gente não percebe que ela está avançando muito, muito dentro de onde que ela estava e onde que ela está chegando. Né? Então, acho que isso tudo me leva para a inclusão, perceber que as pessoas podem, a cada dia, superar e surpreender. Né? Porque o estranho nos surpreende. Né? E por que não? Nós somos estranhos uns aos outros também, o tempo inteiro. Né? Então, precisamos nos olhar mais para as pessoas e perceber mais o que cada um tem e como que a gente pode despertar isso. Excelente. E você, Nilza, o que te trouxe aqui? Então, eu vou falar no meu lugar de mãe, né? Primeiramente. Estar aqui hoje para falar de inclusão de uma forma poética é, para mim, um momento muito especial, porque a gente está sempre se esbarrando com as dificuldades, né? Com o impasse, com a falta de acessibilidade, com a falta de inclusão. Então, hoje eu quero partilhar com vocês um pouquinho da minha história. Né? Eu sou mãe de um filho surdo, hoje ele tem 27 anos, mas, quando eu descobri a surdez do Pedro, ele tinha mais ou menos 1 ano e 4 meses. Então, eu demorei um pouquinho para perceber que ele era surdo, porque, há 27 anos atrás, a gente ainda não tinha o teste da orelhinha. Então, eu só fui perceber com a vivência mesmo, quando eu fui vendo, né, eu, meu marido, os familiares, a gente foi percebendo que ele não desenvolvia a fala, o balbucio, ele gritava muito. E aí foi um momento muito difícil para nós, né, principalmente para mim como mãe, porque eu nunca me imaginei assim, eu pensava em outras deficiências, mas eu nunca pensei em ter um filho surdo. Eu nunca tinha parado para pensar na surdez. E, quando eu me vi nessa situação, eu levei um susto e fiquei. O que eu vou fazer? Onde que eu vou procurar ajuda? Com quem? Eu não conhecia ninguém à minha volta que fosse, né, surdo, que não tinha nenhuma informação. E aí foi quando eu passei por esse processo, acho que toda mãe com qualquer outra deficiência passa. Chorei, fiquei triste. Aí eu olhei para Deus e falei: já entendi, Senhor, já entendi a minha missão, estou aqui. E aí eu fui buscar informação. E aí eu fui encontrando as pessoas que já tinham uma vivência com a pessoa com deficiência surda. E aí eu fui recebendo, então, as primeiras informações, onde eu deveria buscar ajuda, e tudo foi acontecendo assim gradativamente. Eu consegui imediatamente já um hospital de reabilitação, né, com prótese, ele já lá em Bauru, pela USP, e daí ele já veio de lá com os 2 aparelhos e com todas as informações que eu precisava, né, para poder
encaminhá-lo já no processo educacional. E aí a primeira porta que se abriu para o Pedro foi o SEMAI, a quem eu devo muita obrigação, assim, muito carinho, porque mesmo não sendo da idade de escola, né, porque na época era com 4 anos, era com 6 anos, e ele tinha 2. Então eles receberam o Pedro já com um trabalho já planejado para ele, e isso fez muita diferença na vida dele, porque o diagnóstico mais cedo, você tem tempo de treinar a fala, e, com isso, ele é um surdo oralizado, né, ele desenvolveu a fala, e aí eu fui vendo qual a importância que tem o papel da família estar junto, dos amigos estarem junto, e do profissional. Então, é um conjunto. A inclusão ela tem que acontecer primeiro dentro da gente. Porque se eu, como mãe, o meu marido, como pai, primeiro a gente teve que trabalhar essa inclusão dentro da gente. Eu amo meu filho acima de tudo, mas eu vou lutar com ele, respeitando o limite dele, dentro das condições dele, mas eu vou procurar melhorar o possível, né? O máximo possível, a vida dele. E foi o que nós fizemos. E, graças a Deus, e graças a pessoas profissionais excelentes, né, como a Luciana, e que a gente foi, então, as portas foram se abrindo, e as pessoas olhavam para mim assim, e via tanto interesse em me ajudar, porque eu acho que elas viam assim, né, a gana que eu tinha para conseguir que o Pedro evoluísse, e sem sofrer, porque eu tinha uma preocupação com isso, sem causar sofrimento para ele, né, naquela pressão que a gente quer transformar o mundo assim, da noite para o dia, e não é assim. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo que tudo tinha o seu tempo, e que tudo tinha que ser trabalhado de acordo com as condições que iam surgindo, né? E aí ele foi evoluindo gradativamente, eu fui encontrando excelentes profissionais, né? Tem uma fonoaudióloga, que há muito tempo eu não a vejo, ela não mora mais aqui em Itabira, que é a Lilian, e ela me deu total suporte. Ela foi comigo para Bauru, para ver como que ela tinha que fazer para lidar com o Pedro, né, que forma que a gente podia trabalhar melhor. E aí ele foi desenvolvendo a fala, e eu ficava o tempo todo preocupada. Será que ele está entendendo o que está acontecendo à volta dele? Porque, como ele não chega, toda a comunicação para ele não chegava ainda bem claro, porque, no início, eu achava que ele colocou o aparelho e resolveu o problema. Não é. O aparelho é só uma forma mecânica, né, de ajudá-lo a superar, a desenvolver um pouco melhor. Porém, a surdez ela vai continuar. Se ele tirar o aparelho, ele continua surdo. Se o aparelho falhar, se a bateria acabar, ele é surdo, e isso não vai mudar. E aí eu tive ainda uma dificuldade de lidar com Libras, porque a informação que me foram passadas, você não vai usar Libras para que ele desenvolva a fala. Só que daí eu fui percebendo por que não fazer as duas coisas juntas. E aí, então, o Pedro começou a desenvolver Libras, né? Ele começou a usar a língua brasileira de sinais e também a falar, se comunicar pela fala. E isso acelerou o processo de aprendizagem dele. E aí eu fui vendo que eu não queria só isso para mim, eu queria dividir com outras pessoas. E aí aquilo foi me incomodando, eu ia chamando outros pais e falava, vamos tentar reunir um grupo de pais, vamos tentar trabalhar isso juntos, trocar experiência, trocar ideias, né, de coisas que a gente possa estar fazendo juntos. E aí surgiu a ideia, então, da associação. Em 2016, nós criamos, então, a Associação de Pais e Amigos do SUS de Itabira. E aí a gente teve a participação dos nossos amigos, que são intérpretes, que se interessam pela causa, de alguns familiares. Infelizmente, eu fiquei um pouco triste, porque eu esperava que os familiares fossem chegar, né, assim, com mais participação, com mais presença, mas não foi isso que aconteceu. Mas aí eu pensei, se eu conseguir, junto com meu filho, transformar a vida de uma pessoa, eu já ganhei o mundo. Porque a inclusão ela não é uma coisa fácil de acontecer, mas ela é uma coisa bonita. Ela toca o coração da gente, quando a gente se deixa levar. Quando eu vi um surdo
aos 39 anos, conseguir tirar uma carteira de motorista, que era o sonho dele. Quem falou que ele não podia conseguir tirar a carteira de motorista? Quem? Ninguém falou isso para ele. Esse surdo, ele conseguiu. Hoje ele tem o seu carro, dirige, e através dele, outras pessoas também conquistaram os seus sonhos, não só de ser motorista, mas outros foram para a faculdade, outros foram trabalhar de outras formas. E aí é esse o meu sonho ainda de inclusão. Como o Drummond fala, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. E aí eu pensei, para mim, Enilza, o que significa essa pedra? São os preconceitos, é a falta de acessibilidade. Mas o que a gente pode fazer? Vamos transformar essa pedra, vamos arredar, vamos passar. Vamos ser pessoas multiplicadoras. Nós podemos mudar o nosso mundo a partir daqui. E aí a gente toca as pessoas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, de partilhar com vocês. Não só a deficiência da surdez, mas todas as deficiências. Porque não existe limite. Existem formas diferentes da gente trabalhar com qualquer outro tipo de deficiência. E o amor é uma delas. Excelente. Muito poético isso, né, gente? Demais. Eu gosto de polemizar. Então, vamos lá. A Enilza disse que a inclusão ela é linda. Mas a inclusão, ela é fácil? Não só essa pergunta, uma outra. Os profissionais estão preparados para a construção dessa inclusão? A inclusão é linda. E, realmente, quando a gente escuta relatos de pais que chegam para a gente, como esse que a gente acabou de ouvir, a gente vê que o trabalho da gente, ainda que muito pequenininho, ele está frutificando, ele está ajudando, fazendo a diferença na vida de alguma, de duas, de três, de algumas famílias. E cada uma dessas famílias que já tem a trajetória modificada, para a gente já é uma vitória. Não é fácil a inclusão. Não é mesmo. Em nenhum momento a gente quer romantizar esse percurso todo, porque a Enilza sabe muito bem. Tem um período do luto, né? Como é difícil para uma mãe que tem uma expectativa desse filho e, de repente, sabe que ele vai vir ou ele veio ao mundo com alguma deficiência. Ela sabe que vai ser difícil. Profissionais preparados? Bom, primeiro, vamos pensar. Nenhum pai está preparado para essa realidade. A gente se prepara no processo. Claro que esse processo exige estudo, conhecimento, como a Enilza teve que fazer. Ela teve que buscar entender o que é que o filho dela tinha, como que era possível modificar essa situação. Ela teve que abraçar isso, se apropriar disso. A formação do nosso profissional, infelizmente, gente, pensando no geral, a formação de professores no nosso país, os cursos, as universidades, faculdades que oferecem, precisa realmente discutir, repensar, precisamos de políticas públicas para oferecer para o nosso profissional uma formação mais sólida, com a base teórica melhor, que eles se tornem capazes de articular o que eles estão vendo na teoria com a prática de sala de aula, que não seja duas coisas diferentes, como se a teoria ficasse ali guardada e a hora que eu vou para a prática eu vou fazer qualquer coisa. Infelizmente, os dados, se a gente olhar os dados relativos à alfabetização, nós temos um número muito grande de alunos que não se alfabetizam, que vão percorrer todo o ensino fundamental e médio e vão chegar lá sem saber ler e escrever, né? Isso é um problema da educação brasileira, é um problema da educação pública. Nós precisamos de formação melhor para os nossos profissionais.
Não só a formação continuada, mas é a formação básica ali, que eles saiam das faculdades e das universidades mais preparados. E a inclusão, como a Enilza muito bem falou, é um ato realmente de acolher. Né? Nós precisamos ser capazes de acolher o outro nas diferenças. E aí, quando eu falo de inclusão, eu estou falando de tudo, gente. A educação, o profissional que vai para a educação tem que ser capaz de acolher as diferenças, acolher cada criança que chega lá. Realmente é um desafio. Nós ainda estamos engatinhando, se a gente pensar. Mas mudar a trajetória, a vida de alguém, já é uma vitória incrível. Né? Ok, obrigada. Enilza, agora fala com a gente, né? A Luciana falou desse ambiente mais escolar. Agora, como que uma pessoa, né, que não é mãe de uma pessoa, né, deficiente, que não tem essa proximidade, né, com essa vivência, como que ela deve agir de modo inclusivo? Pensando, às vezes, não no pai e na mãe de uma criança com deficiência, mas na família mais distante, nos amigos, e nesse ciclo mais social. Então, eu acho que nós temos que nos preparar, né, mais como pessoas humanas, né, assim, trabalhar mais o nosso lado humano, porque nós estamos vivendo tempos em que as pessoas preocupam com a formação que o filho vai ter. E, às vezes, ele chega numa escola e tem lá uma criança com, seja ela qual a deficiência for. Toda deficiência, ela vai ter que... a escola tem que se adaptar, o aluno vai ter que se adaptar, a sociedade tem que se adaptar. Não é o deficiente que tem que se adaptar à escola. Porque ninguém escolhe ter uma deficiência, ninguém escolhe. Né? Nós estamos numa condição e qualquer pessoa pode se tornar um deficiente. Quem falou que não? Infelizmente, né? Nós somos humanos, os riscos estão aí, as doenças estão aí, então qualquer coisa pode acontecer. Então a sociedade ela tem que se preparar, ela tem que estar preparada para poder conviver, para poder ser intermediador, né? Ser apoiador de uma situação de deficiência que ocorra dentro da sala de aula, dentro do espaço de trabalho, porque a gente, às vezes... Teve um fato que aconteceu com... Um dia, eu estava no ponto de ônibus, o Pedro... A gente estava numa reunião do conselho, e o Pedro fazia parte do conselho. Aí, uma pessoa com deficiência falou assim, uma pessoa com deficiência falou para o Pedro, mas... Ele demora muito a reunião, porque tem que fazer a interpretação de Libras, tem que ser com calma. Aí ele foi entrar no ônibus. E ele dependia do elevador do ônibus. Aí, quando ele entrou, eu falei, está vendo? Todo mundo tem que respeitar a limitação do outro. Você tem a sua, ele tem a dele, e tem gente que não tem nenhuma, mas tem outras situações. Então, preciso que as pessoas tenham mais empatia umas com as outras, independente da condição que elas vivam. Empatia é um negócio que deveria ser, né, como se diz, deveria estar grudado na gente o tempo todo para que a gente acolhesse mais as pessoas e desse espaço para que cada pessoa crescesse na sua condição. Ok. Mais uma pergunta polêmica. Luciana, é o seguinte... Um pai pode olhar para a turma do seu filho e perceber que ali tem um estudante da idade do seu filho que ele tem alguma limitação ou ele tem alguma deficiência. O pai ele pode procurar a diretoria e falar assim, eu quero que tire meu filho daquela turma porque ali tem uma criança com deficiência. Você é a diretora. O que você fala com essa família? Na verdade, essas situações, para falar a verdade com você, eu já vivenciei, não enquanto diretora, mas já vi escolas que passaram por isso, né? E realmente a gente tem que fazer uma sensibilização. A escola precisa ser mais inclusiva, né? As pessoas precisam de mais sensibilidade para lidar com as diferenças, né? Igual o caso que a Enilza citou,
né? Às vezes eu demoro para uma coisa, eu sou impaciente com o outro, mas cada um precisa de um tempo diferente para determinadas coisas. Então, assim, tem que se sentar com essa família, tem que se mostrar que a gente cresce nas diferenças, né? E as pessoas precisam entender isso. Ninguém é igual a ninguém. Cada aluno dentro da nossa sala de aula, ele aprende num determinado tempo, ele aprende de um determinado jeito. Por isso que a gente, enquanto professor, diversifica as metodologias que a gente está utilizando. A gente oferece visual, alguns aprendem mais olhando. A gente oferece leituras, escritas. Tem gente que precisa escrever para aprender aquilo ali. Tem gente que precisa ouvir muito. Então, assim, são essas diferenças. E o tempo de cada um, né? Claro, a gente sabe que dentro de uma série, turma que está frequentando, existe o que é proposto para aquilo ali. Mas e aí? O que a gente pode oferecer, além disso, para os meninos que precisam chegar e acompanhar esse tempo? O que a gente precisa oferecer, além do que já é oferecido dentro da sala de aula? Essas famílias precisam realmente aprender o que é inclusão, entender que, em determinado momento, tem coisas que a gente vai demorar um tempo maior para aprender. Então, assim, o primeiro ponto que eu vejo é sensibilizar mesmo. Nós estamos construindo esse ambiente inclusivo, né? Nossas estruturas institucionais não estão prontas, e aí é preciso ver reformas, é preciso construir um mundo mais inclusivo. E, às vezes, isso acontece até dentro da própria casa da gente, que a gente constrói casas como se a gente não fosse envelhecer, a gente não pensa que a gente pode passar em um determinado momento da vida da gente, precisar de um banheiro adaptado, precisar entrar de forma mais fácil dentro da casa da gente. Então, é uma visão que precisa realmente ser trabalhada o tempo inteiro com as pessoas. O mundo precisa ser mais inclusivo. E essa família precisa entender. Então, o mais importante, a gente que trabalha com educação, é realmente sensibilizar, é fazer com que o outro entenda que todo mundo está no espaço e que a gente precisa oferecer o melhor possível para que todo mundo conviva e aprenda a conviver com essas diferenças e que eles aprendam dentro da sala de aula, né? As crianças não estão dentro da sala de aula só para socializar. Não dá mais para aceitar essa justificativa. Elas estão também para socializar, mas elas estão para aprender. Muito bom, obrigada. Enilza, né? Várias pessoas que estão aqui, né, são mães, são pais ou são parentes, né, de alguma pessoa, ou é uma pessoa também com alguma deficiência, né? Você resolveu mudar o mundo de dentro para fora, sendo mãe, gerando uma associação e hoje fazendo parte do conselho. Como que foi essa sua decisão e qual que é a importância de você exercer esses papéis na sociedade, de criar associação e de também fazer parte do conselho? Então, primeiro que eu acho que as possibilidades que foram oferecidas ao meu filho, alguém se esforçou para isso, alguém estudou para isso, alguém se doou para isso, para a transformação dele. E, a partir do momento que eu me vejo numa condição de poder partilhar o meu conhecimento, o meu tempo com outras pessoas, eu acho que é obrigação do cidadão, né, assim, de devolver à sociedade aquilo que ela recebe. Então, eu me sinto na obrigação de dar em troca o que o Pedro recebeu. Eu poderia ficar lá na minha casa, na minha zona de conforto, e falar, resolvi o meu problema, entre aspas, né? Porque a vida não para aqui, mas, assim, ficar tranquila. Não, agora o Pedro já é dono do próprio nariz, né? Já assumiu a sua condição, mas e as outras pessoas? Eu acho isso muito egoísta, né? A gente receber tanto, né? Vamos dizer assim, eu falo muito isso. Recebi tanto de Deus, né? Para eu poder guardar para mim. Então, eu tenho a obrigação de partilhar e, ao mesmo tempo, continuar na luta, na busca por conhecimento. Aos 52 anos, eu estou entrando na faculdade, né? Eu estou começando uma faculdade. Para quê? Porque eu preciso buscar conhecimento. Eu preciso evoluir mais. E
o tempo, a gente vai fazendo as coisas acontecerem. E estar dentro dos movimentos sociais, para mim, é uma alegria também, porque eu estou vendo parceiros aqui, né, igual o Cadu, que está aí, é o nosso presidente do conselho, e eu fico muito feliz de poder dar um pouquinho de mim, né, de contribuir com a sociedade. E, se todo mundo fizesse a sua parte, um pouquinho, né, nós estaríamos numa condição melhor, por inclusão, por acessibilidade. Mas é bonito para mim, né, a forma de ver, mas eu sei das dificuldades e eu estou dando o meu melhor justamente para isso, para que, num futuro, a gente possa estar falando aqui de uma forma diferente, mais evoluída, vamos dizer assim, né? Isso, obrigada. A sociedade está em construção, né? Em qual fase estamos, em qual idade estamos, né? Com o tempo a gente vai descobrir. Como a Enilza falou, tem muita gente aqui com experiência, tem o Cadu, tem o pessoal, né, do Grupo Fada, tem o pessoal também da Associação de Pais e Amigos dos Surdos e várias outras pessoas. Eu queria ouvir alguns de vocês, né, sobre essa poética da inclusão. Como que é essa poesia da inclusão? Como que é isso na sua realidade, na sua vida? Como que isso é construído? Né? O microfone está à disposição? Aí se apresenta, por favor. Boa tarde, meu nome é Débora, eu sou mãe de Ana Laura. Eu sou mãe da Ana Laura, que está aqui do meu lado, da Tchau aí, filha. É a minha terceira filha e eu sou da educação, professora. Eu tive o prazer de conviver com o Pedro, né? Foi um período curto, mas de muito aprendizado, porque a tranquilidade dele, sabe, mãe, você conseguiu fazer assim, coisas maravilhosas. Eu hoje estou especialmente emocionada por conta daquela vereadora. Vocês ouviram, né? Ontem, né, que foi uma publicação assim horrorosa, mas que serviu para as pessoas entenderem que o capacitismo, o preconceito está aí. Mas nós não vamos nos abater, nos deixar abater. Luciana foi minha colega, né, na prefeitura, não tive a honra de trabalhar com ela. E eu queria só deixar uma colocação assim, sobre essa criança dentro da sala de aula. O tempo pode ser maior, mas ele é muito melhor. Ele é muito melhor quando a professora, o grupo percebe que aprende com o deficiente, né? Porque a gente é refém de muita coisa limitante, né, Luciano? Os currículos, né? O currículo. Hoje nós somos até beneficiados pela BNCC, que traz uma proposta, né, interessante, né, em termos de proposta curricular. Mas a gente tem muita coisa limitante, né, assim, que a gente precisa superar. E eu falo que, dentro da sala de aula, em qualquer escola que eu estive, para mim, o melhor lugar da escola é sala de aula. Ali é o lugar de você exercer a sua profissão e, não sei se tem alguém que discorda, aprender, a gente aprende muito com o aluno. E, quando tem esse que precisa de um tempo maior, a gente sempre tem alguém que precisa de um tempo maior. A gente, professor, precisa de um tempo maior, às vezes. O tempo é pouco, eu não consegui ver, eu não consegui ajudar, eu preciso de mais tempo, né? Então, essa questão de inclusão, né, como a gente está falando aí, a gente está buscando resgatar uma coisa que a sociedade criou, tirou essas pessoas
da possibilidade social, né, de vida normal. Então, a gente está buscando voltar com essas pessoas para a roda, porque elas têm muito a contribuir. É muito bom a gente poder conviver com a pessoa, com familiares, sabe? A escola ganha muito. O profissional da educação e outros profissionais, como a mãe do Pedro, né? Que eu fiquei olhando para você e falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nós já tivemos a convivência. O SEMAI, né? Você citou bem o SEMAI, Luciana sabe disso, né? Então, assim, são oportunidades que precisam ser revistas, talvez retomadas em algum ponto, sabe? Porque a gente via alguma coisa funcionando. Então, a gente sabe que funciona. Funciona. A gente tem boa vontade, a gente quer. Eu quero muito. Eu sou muito feliz com minha filha, muito, mas muito feliz. E eu acho que é isso, sabe? É amor. Amor envolvido. Muito obrigada. Obrigada, Débora. A Luciana falou também que tem as profissionais do SEMAI que estão aí, né? Alguém Obrigada. quer fazer algum comentário? Boa tarde, meu nome é Larissa, eu sou psicóloga do SEMAI, companheira da Luciana de trabalho, e a gente sabe que é um desafio muito grande, porque cada deficiência é única. Então, a gente trabalha muito com o transtorno do espectro autista, com deficiências múltiplas. Então, a cada passo, e a cada família, e a cada sujeito, a gente tem uma forma de lidar. Nós temos a sala de recursos multifuncionais, que nem sempre é divulgado, mas hoje é uma oportunidade para que isso seja aberto. Então, temos todas as possibilidades de integrar. Estamos prontos? Não sabemos, mas estamos caminhando. E, nesse ponto, eu gostaria até de agradecer pela presença de todas vocês aqui, porque é um desafio muito grande. Quando eu vim trabalhar na educação, eu não conhecia. E hoje eu vejo o quanto é gratificante estar com os meninos no dia a dia. Aplicar as atividades, fazer uma discussão de caso e também fazer uma supervisão com o Luciano de vez em quando. Obrigada. Luciana e Nilza, fica à vontade para comentar, tá? Obrigada, gente. Obrigada a presença das minhas queridas colegas, amigas, colegas de trabalho. E mais interessante, Larissa, a hora que você fala da sala de recurso, o Pedro trabalha na sala de recurso, né, Nilza? Eu fiquei muito emocionada com ele, alguém que venceu as dificuldades e hoje ele é um professor de sala de recurso. Acho que isso é muito bacana, quando a gente vê que o que fez bem para a gente pode fazer também pelo outro. Muito legal isso. Boa tarde, eu sou Giovana. Hoje eu estou como responsável da acessibilidade, da coordenação da acessibilidade do Flitabira. E essa palestra, ela me tocou muito. Todas as falas, todos os momentos, principalmente quando perdão, esqueci seu nome, ela mencionou sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. E eu tenho um sobrinho de 10 anos, eu não sei se ele já frequentou o CEMEI também, é o Theo, hoje ele estuda no Major Lage. E aí, até a descoberta, até o diagnóstico, até você, a família, entender como você vai... É um aprendizado constante. A gente nunca para de aprender. Você nunca para de aprender com ele, ele aprende com a gente. A gente tem que saber, a todo momento, o que falar, como fazer. Não é porque ele é diferente. E, às vezes, é porque ele é diferente, sim. Só que, às vezes, ele chega da escola e teve um dia que ele chegou e comentou. Ele sempre comenta sobre o dia, ele adora falar, adora falar. E aí eu escuto, e um dia ele comentou que ele sentiu que as outras crianças estavam olhando diferente para ele. Nessa hora, o meu coração doeu muito. Na mesma hora, eu senti uma incapacidade tão grande de não poder fazer nada para mudar aquilo, porque eu não tinha o que fazer para mudar. E eu entendi o sentimento dele, acho que eu pude perceber um pouco desse sentimento dele.
Só que, no mesmo momento, também, a gente teve um insight de conseguir ressignificar, né, digamos assim, essa situação, de trabalhar isso com ele, de falar com ele, Theo, não é assim, não é bem assim, sabe? Você tem as suas particularidades, a gente não pode esconder isso dele, ele tem que entender, mas a gente tem que trabalhar para ele não achar que ele é diferente, que ele é incapaz de alguma coisa, que ele não pode isso, que ele não pode aquilo. E a mãe dele também sempre faz esse trabalho constante. E é como você falou, a gente precisa de mais políticas públicas para a inclusão das pessoas com deficiência, de todas as deficiências, porque são únicas, né? A gente aprende. O próprio espectro autista ele é amplo, ele tem vários níveis, digamos assim, eu não sei o termo correto. Então, é um trabalho constante. Eu tenho muito interesse pela área da psicologia também, isso me toca muito. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Obrigada. Obrigada, Giovana. Ela vai falar um pouquinho. Eu só quero agradecer Enilza, agradecer a minha querida Lilian, agradecer a minha querida Lu, que fiquei nervosa, e estou muito feliz de ser a primeira mesa do Flitabira que tem o tema da inclusão. Depois que Maia veio para a gente com síndrome de Down, né, já vai fazer 1 ano que o nosso pacotinho está aí, tudo mudou. E a gente não pode mais voltar para trás e nem ficar com a ideia da poética da inclusão é que a gente tinha que sair desse lugar um pouco, com todo o respeito da dor, e para realmente para uma luta buscando políticas públicas. É isso que a gente quer fazer, né? Então, quando a Enilza está falando aqui que tem associação, quando o Cadu está aqui, quando todo mundo está querendo, e a gente vai forçando, com muita delicadeza, mas sem deixar de forçar que as coisas aconteçam, que as crianças com síndrome de Down também tenham um apoio, né? Que esse apoio tenha o custo da bacada, né, Catarina? Que essa pessoa tenha capacidade. A gente vai aos poucos, mas é por isso que a gente colocou, porque o nosso espaço é esse. Fiquei muito feliz, porque sempre tem intérprete de Libras, mas esse ano nós temos a presença da acessibilidade. Então, qualquer pessoa que vier aqui, ela vai ter direito a acesso a tudo. Então, nós temos que lutar para isso. Sem nenhum direito a menos, e é tudo para ontem. Então, nós estamos aqui para pedir com muito carinho, mas pedir com muita força, respeito para os nossos. Então, estou muito feliz, muito feliz. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para as meninas, porque elas falaram a nossa voz. Boa tarde. Eu tenho um filho de 42 anos, paralisia cerebral, violência obstétrica. E tem muita necessidade da gente fazer adaptações aqui da acessibilidade na cidade. Eu já consegui algumas coisas. Aí eu queria pedir muito conselho municipal de deficiente, que eu não tenho participado das reuniões, até antes da pandemia eu participava, mas, às vezes, ele era no mesmo dia do Conselho Municipal de Saúde, que eu também gosto muito de participar. É que eu já consegui, com esse excelente promotor de saúde que está aí, o doutor Bruno, a reforma da clínica de reabilitação, que a piscina ela ficou quebrada, com defeitos, sem funcionar, tem uns 14 anos, 13, que, quando a FUNSESI fazia o estágio de fisioterapia lá, ela teve estragada. Aí, a querida doutora Nidiane, também promotora, fez um relatório, deu 30 dias para a prefeitura consertar. Aí, nós descobrimos que o projeto inicial já foi todo errado. Então, tem 13 anos ou 14 que ela não funciona, e agora nós vamos conseguir. E a gente tem que empenhar para conseguir tudo ali. Terapia ocupacional, fisioterapia, e para todo mundo que precisa, porque é muito elitizado. Quem tem dinheiro vai no consultório até particular, porque os planos estão pagando pouquíssimo. Então, a gente tem que correr atrás disso, o conselho tem que fiscalizar, e a prefeitura é muito rica. E esse prefeito, ele tem um primo deficiente que mora com ele tem muito empenho. Ele tem resolvido muitas coisas para a gente. E outra demanda
que é urgente, é aqui, não tem acessibilidade nenhuma. O terminal não é terminal de ônibus. Eu já fiz um relatório, menos de um ano que começou essa gestão, para a Secretaria de Obras. A gente precisa de um terminal de ônibus, com acessibilidade, com telhado, cobertura, banheiros, o piso liso para o deficiente visual, que é um insulto. Isso não pode acontecer, uma cidade rica igual essa. Nós temos que reivindicar para ser... Isso tem que ser urgente. Então, eu conto com o Conselho Municipal para a gente acompanhar o resultado dessas reivindicações. Não dá mais para continuar assim, ok? Obrigada. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Cadu. Hoje eu estou como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E eu sou estudante da Unifei, fui aluno da Lilian. E a minha história com a deficiência ela começa há mais de 2 anos, onde eu sofri um acidente muito grave. E, graças a um milagre, eu sobrevivi. Só que, em decorrência desse acidente, eu tive que fazer a amputação da perna esquerda. E foi aí que eu adquiri a deficiência e voltei à realidade e vi o mundo de uma outra forma. Eu voltei para a faculdade e a faculdade não era preparada para me receber. E eu fui vendo que muita coisa precisava de mudar. Muita coisa que eu queria que mudasse, eu acreditava que não ia conseguir mudar nem para mim, mas que para os próximos que vierem, as próximas pessoas com deficiência que vierem a estudar na Unifei, não passassem as mesmas dificuldades e os problemas que eu enfrentei. E aí eu fiz uma carta, enviei ao governo federal por meio da ouvidoria, e eu consegui várias melhorias lá na Unifei, abertura de banheiros para pessoas com deficiência que ficavam fechados, o acesso da plataforma mais alta para a mais baixa era por escada, e somente por escada. Eu já consegui uma plataforma elevatória que faz atendimento. Eu, por enquanto, sou o único aluno que usa essa plataforma, mas há poucos dias uma moça machucou o pé e eu já vi ela utilizando a plataforma. E meu desejo é esse, que os próximos que vierem a estudar na Unifei não passem as dificuldades que eu passei. E aí, vendo que eu consegui mudar alguma coisa na Unifei, fazer mais, eu fui procurar o conselho, procurar participar e ver o que eu consigo mudar por Itabira. E estamos abertos no conselho a sugestões, a quem quiser nos ajudar. Tem muito trabalho para ser feito. Eu acho que o mais importante, a gente tem que pensar primeiro em fazer o básico, fazer que se funcione o básico, os centros de saúde, as escolas tenham acessibilidade, que os alunos consigam assistir às aulas, e depois a gente vai partindo para o que é considerado com menos importância. Mas é um trabalho muito grande, a gente conta com o apoio não só das pessoas com deficiência, mas pessoas sem deficiência, que têm muito a ajudar na nossa luta. E é isso, gente. Obrigado. Obrigada. Tem mais uma pergunta só? Eu queria que a senhora explicasse como é a aceitação da pessoa que, em sua vida, ela perde uma visão, uma audição. Esse trabalho é mais aceitável com a pessoa que nasce com essa deficiência ou quando a pessoa está nessa fase e perde? Bom, para responder essa pergunta, a gente só consegue responder no caso a caso. Então, assim, tem pessoas que vão perder e vão lidar, vão aprender, e vai ser menos difícil no sentido da revolta, algumas outras pessoas não. Mas é claro que a pessoa que já nasce cego ou com a deficiência visual, ela já vê o mundo daquela forma, então, ou não vê, né? Então, assim, é algo que é uma realidade para ela. Ela nunca viu e ela vai ter que aprender a se adaptar dentro dessa realidade. É muito difícil para quem perde, porque é todo um aprendizado que começa depois. Mas é difícil a gente falar também que não é sofrido para quem nasce e gostaria de ver, né? Quantos relatos que a gente escuta de pessoas que falam que gostaria de ver saber como é que é um pôr do sol. Então, é muito complexo responder isso, sabe? É só no caso a caso. E a gente tem caso, igual o Cadu falou agora, que às vezes está tudo bem. E, às vezes, já vou encerrar, às vezes acontece uma situação
e a gente, infelizmente, vai ter que se adaptar, né? Mas isso é só no caso a caso, e como cada um vai lidar com essa dor e vai procurar ajuda para lidar com isso. Então, pessoal, nosso tempo, infelizmente, acabou. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos, agradecer também a participação da Luciana e da Enilza, dizer que foi um prazer conhecer vocês, estar com vocês. E a luta continua, pessoal. A poética da inclusão. Boa tarde.